A mão da minha mãe acertou o meu rosto com uma força que me fez cambalear para trás. O som seco do tapa ecoou pelo pátio da base militar de Beja como se alguém tivesse disparado uma pistola e todos os soldados em formação pararam de respirar ao mesmo tempo. Eu, Ana, com 22 anos, vestida no meu vestido vermelho de alças finas que Joana me tinha oferecido no nosso primeiro aniversário, senti o calor subir à face e as lágrimas quentes a escorrerem, mas não baixei a cabeça nem por um segundo. Como ousas desgraçar a família à frente de toda a gente, gritou a minha mãe Maria, o rosto vermelho de raiva e vergonha, os dedos ainda fechados em punho. Lésbica, és uma aberração e ainda tens a coragem de aparecer assim vestida como uma qualquer. Os soldados, a maioria amigos do meu pai, o sargento João, desviaram o olhar desconfortáveis, mas ninguém se mexeu. Era o dia da defesa nacional, o sol de setembro queimava o chão de cimento e eu estava ali parada no meio do pátio com o vestido colado ao corpo suado e o batom borrado pelas lágrimas. O meu pai estava a 3 metros de distância, farda impecável com decorações brilhando no peito, e não disse uma palavra. Apenas olhou para mim como se eu fosse uma estranha. Eu sabia que aquele momento ia mudar tudo, mas naquele instante só conseguia pensar no vestido. Tinha-o escolhido de propósito. Vermelho vivo como o meu amor por Joana. Porque se ia ser expulsa de casa, pelo menos ia ser expulsa sendo eu mesma. Quando a cerimónia acabou e os soldados desfilaram em silêncio, eu caminhei sozinha até ao portão principal. O vestido roçava nas minhas pernas a cada passo e cada roçagar era uma vitória pequena e dolorosa. A minha mãe veio atrás de mim aos gritos, mas eu não parei. Entrei no autocarro para Lisboa com o rosto ainda a arder e o coração a bater tão forte que parecia que ia sair do peito. Durante as 3 horas de viagem revivi cada segundo. A forma como a minha mãe tinha encontrado mensagem no meu telemóvel na noite anterior. A forma como tinha gritado em casa que ia acabar com aquilo antes que o meu pai soubesse. A forma como me arrastou para a base de manhã dizendo que eu ia pedir desculpa em público. Eu não pedi desculpa. Em vez disso, quando vi Joana ao fundo do pátio de mão dada comigo pela primeira vez em público, sorri. E foi aí que o tapa veio. Cheguei a Lisboa, já era noite. O apartamento que partilhava com 2 colegas estava vazio. Tomei um banho longo, deixei a água levar o sal das lágrimas e o cheiro a pó da base. Quando saí do chuveiro, o vestido vermelho estava pendurado na porta do armário como uma bandeira. Toquei no tecido e sorri pela primeira vez naquele dia. Tinha valido a pena. No dia seguinte o telemóvel não parava de tocar. Mensagens da minha tia, do meu primo, do padre da paróquia. Todos a dizerem a mesma coisa. Volta para casa, Ana. Pede perdão. A tua mãe está destruída. Eu não respondi a nenhum. Em vez disso, liguei a Joana. Ela atendeu ao primeiro toque. Ana, onde estás? Eu contei tudo com a voz a tremer. Ela ficou em silêncio um momento longo, depois disse: vem para minha casa. Eu vou cuidar de ti. Quando cheguei ao apartamento dela em Alfama, ela abraçou-me sem dizer nada. O cheiro dela a baunilha e a livros velhos era o único lugar seguro do mundo naquele momento. Dormimos abraçadas e pela primeira vez em semanas eu não tive pesadelos. Mas a paz durou pouco. 3 dias depois o meu pai apareceu à porta. Farda civil, mas postura de sargento. O teu lugar é em casa, disse ele. A tua mãe não come, não dorme. Tu és filha única, Ana. Pensa no que estás a fazer à família. Eu respondi que já tinha pensado. Que o meu lugar era onde eu pudesse amar quem quisesse. Ele abanou a cabeça, saiu e bateu com a porta tão forte que o quadro da parede caiu. Nessa noite chorei no ombro de Joana até não ter mais lágrimas. Ela acariciou-me o cabelo e disse baixinho: tu és a pessoa mais corajosa que eu conheço. Mas eu não me sentia corajosa. Sentia-me sozinha. A universidade recomeçou. Eu andava pelas aulas como um fantasma. Os colegas olhavam de lado. Alguém tinha espalhado a história. Lésbica, filha de militar. Expulsa de casa. Eu ouvia os sussurros, mas não respondia. Mantinha o queixo erguido e o vestido vermelho pendurado no meu quarto como lembrete. Uma semana depois recebi uma carta da minha mãe.
Sem remetente, mas eu reconheci a letra. Dizia apenas volta. Eu rasguei-a em pedacinhos pequenos e atirei-os pela janela. O vento levou-os para o Tejo. Joana tentava ajudar. Cozinhava para mim e levava-me a passear pela cidade à noite quando as ruas estavam vazias. Mas eu via nos olhos dela o medo. Medo de que eu voltasse atrás. Medo de que o peso da família fosse mais forte que o nosso amor. E eu também tinha medo. Todas as noites sonhava com o tapa. Com o silêncio dos soldados. Com o olhar do meu pai. Acordava a tremer e Joana abraçava-me até eu voltar a dormir. Mas o vestido continuava pendurado. Vermelho. Vivo. Impossível de ignorar. E eu sabia que ainda não tinha acabado. O tapa não foi o começo. O começo foi aos 16 anos, quando eu percebi que não olhava para os rapazes da mesma forma que as minhas amigas. Estava na praia de Odeceixe com a turma do secundário. O sol queimava a pele e os rapazes jogavam futebol sem camisola. As raparigas riam e apontavam. Eu fingia olhar, mas na verdade observava a Marta, a prima da minha melhor amiga. Ela tinha um biquíni azul e o cabelo molhado colado às costas. Quando ela sorriu para mim, senti um calor no estômago que nunca tinha sentido antes. Nessa noite chorei no quarto. Achei que estava doente. Achei que era pecado. A minha mãe ia à missa todos os domingos e o meu pai dizia sempre que na família nunca tinha havido aberrações. Eu rezei. Rezei muito. Mas o calor não desaparecia. 2 anos depois, conheci a Catarina na feira de São João em Beja. Ela era de Évora, estudava em Coimbra. Dançámos a noite toda. Quando ela me beijou atrás da tenda dos comes e bebes, eu soube que não havia volta atrás. O nosso namoro durou 6 meses em segredo. Encontros às escondidas em Lisboa quando eu ia visitar minha tia. Mensagens apagadas. Olhares rápidos na rua. Até que a mãe dela encontrou uma foto no telemóvel da Catarina. Expulsou-a de casa. A Catarina foi viver com uma tia em Porto e eu fiquei sozinha outra vez. Aprendi a esconder. Aprendi a sorrir quando a minha mãe falava de casamentos e netos. Aprendi a dizer que ainda não tinha encontrado o rapaz certo. Quando entrei na universidade em Lisboa, pensei que ia ser mais fácil. Longe de Beja, longe dos olhares. Mas a solidão era maior. Até conhecer a Joana. Ela estava na biblioteca da Faculdade de Letras. Cabelo curto, óculos redondos, livro de poesia na mão. Quando me cumprimentou, a voz dela era suave como veludo. Falámos durante horas. Depois de 2 meses de cafés e passeios, ela beijou-me no jardim botânico. Foi como respirar depois de anos debaixo de água. Durante 1 ano fomos felizes. Pequenas coisas. Dormir abraçadas. Cozinhar massa à meia-noite. Ler poemas em voz alta. Eu nunca tinha sido tão eu mesma. Mas o medo nunca desaparecia. Todas as vezes que o meu pai ligava eu tremia. Todas as vezes que a minha mãe perguntava se eu tinha namorado eu mentia. Até ao dia em que a minha prima Sofia veio visitar-me a Lisboa. Eu tinha esquecido o telemóvel em cima da mesa. Ela viu a mensagem da Joana. Uma foto nossa a beijar-nos no cais do Sodré. A Sofia prometeu que não contava. Mas contou. A minha mãe apareceu em Lisboa 3 dias depois. Entrou no apartamento sem bater. Encontrou a Joana a sair do duche. Gritou coisas que eu nunca vou esquecer. Tirou-me o telemóvel, partiu contra a parede. Disse que ia contar ao meu pai, que ia fazer com que eu fosse expulsa da universidade. Eu implorei. Disse que a amava. Que não era escolha. Ela respondeu que o amor verdadeiro era entre homem e mulher e que eu estava confundida. Depois veio o dia da Defesa Nacional. Ela arrastou-me para a base. Disse que eu ia pedir desculpa em público ao meu pai e aos soldados. Que ia dizer que estava arrependida.
Eu não disse nada disso. Em vez disso, levei a Joana comigo. De mão dada. De vestido vermelho. E levei o tapa. Agora sentada no apartamento de Joana com o rosto ainda dorido, eu percebia que aquele tapa não era só um tapa. Era o fim de uma vida e o começo de outra. A minha mãe ligava todos os dias. Eu não atendia. O meu pai mandou uma mensagem curta. Volta para casa antes que seja tarde demais. Eu respondi apenas não. Joana dizia que eu era forte. Eu não me sentia forte. Sentia-me como uma criança que tinha partido o brinquedo favorito da família e agora não sabia como consertar. Mas todas as manhãs, quando abria o armário, o vestido vermelho estava lá. E eu sabia que não ia guardá-lo. Nunca mais. Os meses seguintes foram uma guerra silenciosa. A universidade tornou-se um campo minado. Alguém tinha colado um papel na minha porta do quarto. Lésbica. Eu rasguei, mas no dia seguinte havia outro. As colegas de curso começaram a afastar-se. Só a Joana e duas amigas ficaram ao meu lado. Em casa, minha mãe começou a aparecer em Lisboa. Esperava-me à porta da faculdade. Gritava o meu nome em frente de toda a gente. Dizia que eu estava a destruir a reputação do meu pai. Que ele ia ser transferido por minha causa. Uma vez ela trouxe o padre da paróquia. Ele tentou falar comigo no café em frente à faculdade. Disse que o meu caminho era pecado. Que eu podia curar-me com oração e disciplina. Eu levantei-me e saí. Joana começou a ter medo. Não de mim. De nós. Ela via como a minha família me consumia. Via como eu emagrecia. Via como eu acordava a chorar. Uma noite ela disse talvez devêssemos dar um tempo. Só até as coisas acalmarem. Eu olhei para ela e senti o mundo cair. Perguntei se ela me amava. Ela disse que sim, mas que não aguentava ver-me sofrer. Eu respondi que o sofrimento era meu e que eu não ia desistir dela. Ela ficou. Mas a partir daí havia uma sombra entre nós. O meu pai apareceu outra vez. Desta vez sozinho. Sentámo-nos num banco do Jardim da Estrela. Ele não gritou. Falou baixo. Disse que a minha mãe não dormia. Que o médico lhe tinha dado comprimidos. Que ele próprio tinha vergonha de sair à rua em Beja. Que os vizinhos falavam. Eu perguntei se ele me amava. Ele respondeu que sim, mas que o meu caminho era errado. Que eu estava a escolher a vida mais difícil. Eu respondi que a vida difícil era viver uma mentira. Ele levantou-se. Antes de ir embora disse só uma coisa. O teu avô morreu de desgosto quando o teu tio se suicidou por causa de boatos parecidos. Pensa nisso, Ana. Eu pensei. Pensei durante semanas. A pressão aumentava. A minha mãe ameaçou cortar-me a mesada. A universidade ameaçou-me com processo disciplinar por causa de uma queixa anónima de assédio moral. Joana começou a falar em voltar para Évora. Eu sentia que estava a afogar-me. Até que um dia recebi uma mensagem da minha prima Sofia. A mesma que me tinha traído. Dizia desculpa. Eu não sabia que ia ser assim. Queres falar? Eu respondi que não. Mas guardei o número. Naquela noite sonhei com o vestido vermelho. Sonhei que o queimava. Acordei a gritar. Joana abraçou-me e disse que íamos soprar. Eu não acreditei. O Natal chegou. Eu não fui a Beja. Fiquei em Lisboa com Joana. Fizemos uma ceia pequena só nós duas. Acendemos velas. Demos presentes. Eu dei-lhe um colar com um pequeno coração de prata. Ela chorou. Mas quando a meia-noite chegou e os sinos tocaram, eu pensei na minha mãe sozinha em casa. Pensei no meu pai a olhar para a cadeira vazia à mesa. E pela primeira vez senti culpa. Joana viu.
Perguntou se eu queria ligar para eles. Eu disse que não. Mas a semente estava plantada. Janeiro trouxe chuva e mais solidão. A minha mãe parou de ligar. Isso doía mais que os gritos. Uma noite eu abri o armário e tirei o vestido vermelho. Vesti-o, olhei-me ao espelho. Estava mais magra. Os olhos mais fundos. Mas o vestido ainda servia. Ainda era meu. Decidi que ia usá-lo outra vez. Não em Beja. Em Lisboa. Num dia qualquer. Só para provar a mim mesma que ainda era capaz de ser feliz. Joana viu-me vestida e sorriu. Pela primeira vez em meses, o sorriso chegou aos olhos dela. Talvez ainda houvesse esperança. A primavera chegou e com ela a decisão. Eu ia voltar a Beja. Não para pedir perdão. Para dizer a verdade cara a cara. Sem soldados. Sem público. Só eu, a minha mãe e o meu pai. Joana não queria que eu fosse. Dizia que ia ser pior. Eu respondi que precisava de fechar o capítulo. Fui de comboio num sábado de abril. O vestido vermelho ia dobrado na mala. Não ia usá-lo. Ainda não. A minha mãe abriu a porta e ficou paralisada. O meu pai estava na sala a ver futebol. Quando me viu, levantou-se devagar. Sentei-me à mesa da cozinha. A mesma mesa onde tinha comido durante 22 anos. A minha mãe preparou o café em silêncio. O meu pai sentou-se em frente. Eu falei primeiro. Disse que os amava. Que nunca tinha querido magoá-los. Mas que não ia mudar. Que Joana era o meu amor. Que ia viver com ela. Que se eles não aceitassem eu ia aceitar a distância. A minha mãe chorou. Disse que tinha rezado todos os dias. Que tinha acendido velas à Senhora de Fátima. Que não entendia como é que eu podia escolher isso. O meu pai ficou em silêncio muito tempo. Depois disse só uma frase. Se tu fores feliz, eu vou tentar entender. Mas a tua mãe nunca vai aceitar. Eu abracei-o. Foi a primeira vez em meses. A minha mãe virou a cara. Saí de casa com o coração mais leve. Não tinha resolvido tudo, mas tinha dito o que precisava. No comboio de volta liguei a Joana. Contei tudo. Ela chorou de alívio. Quando cheguei a Lisboa, ela estava à espera na estação com flores. Abraçámo-nos no meio da multidão e eu senti que talvez o pior tivesse passado. Mas a minha mãe não desistiu. 2 semanas depois, ela apareceu outra vez em Lisboa. Desta vez com o padre e com a minha tia. Vieram ao apartamento. Eu não os deixei entrar. Falei pela porta entreaberta. Disse que os amava, mas que a minha porta estava fechada para sermões. Eles foram embora. Nessa noite Joana e eu fizemos amor pela primeira vez em meses sem medo. Sem olharmos por cima do ombro. O verão chegou. Eu formei-me. Arranjei um emprego numa livraria em Chiado. Joana terminou o mestrado. Alugámos um apartamento só nosso em Graça com vista para o Tejo. O vestido vermelho estava pendurado no nosso quarto. Agora era só um vestido. Não era mais uma armadura. Até ao dia em que a minha mãe ligou. Disse que o meu pai tinha tido um infarte. Que estava no hospital. Que se eu quisesse vê-lo vivo era melhor ir depressa. Eu fui. Sozinha. Joana ficou em Lisboa. No hospital meu pai estava pálido mas vivo. Quando me viu sorriu. A minha mãe estava ao lado dele, olhou para mim e pela primeira vez não havia raiva. Só cansaço. Eu sentei-me ao lado da cama. Segurei a mão do meu pai. Ele apertou a minha. A minha mãe saiu do quarto. Quando voltou trazia um pequeno pacote. Dentro estava o meu vestido vermelho.
O mesmo que eu tinha usado naquele dia na base. Ela tinha guardado todo este tempo. Disse baixinho. Talvez eu não entenda. Mas tu és minha filha. Não foi um pedido de desculpa. Mas foi um começo. Voltei para Lisboa com o vestido na mala. Quando entrei em casa, Joana esperava-me. Eu tirei o vestido da mala e pendurei-o no armário. Desta vez não era uma bandeira de guerra. Era só um vestido bonito que eu usava porque gostava. E isso era suficiente. Hoje faz um ano que o tapa aconteceu. Estou sentada no nosso terraço em Graça. O Tejo brilha ao sol da tarde. Joana está dentro de casa a preparar o jantar. O cheiro a bacalhau chega até aqui. O meu pai saiu do hospital. A minha mãe ainda não fala comigo normalmente, mas manda mensagens de vez em quando. Coisas pequenas. Como estás? Toma cuidado. Não é o que eu sonhava, mas é mais do que eu tinha. O vestido vermelho continua pendurado. Às vezes uso para sair à noite com a Joana. Quando visto, lembro-me de tudo. Do tapa. Do silêncio dos soldados. Das lágrimas. Mas também me lembro da força que senti naquele dia. A força de escolher ser eu mesma. Joana sai para o terraço. Traz 2 copos de vinho. Senta-se ao meu lado. Pergunta no que estou a pensar. Eu respondo que estou a pensar no preço que pagamos. E no preço que ainda vamos pagar. Ela segura a minha mão. Diz que valeu a pena. Eu sorrio. Talvez valha. Mas às vezes à noite ainda acordo com o som do tapa nos ouvidos. Ainda vejo o olhar do meu pai. Ainda sinto a vergonha nos olhos da minha mãe. A sociedade não mudou. As pessoas ainda olham. Ainda sussurram. Ainda há quem diga que o meu amor é errado. Mas eu já não me escondo. E isso é a minha vitória. Agora a pergunta que fica para ti, leitor. Estava a Ana certa ao escolher o seu amor próprio mesmo que isso significasse perder a família, ou a mãe tinha razão ao tentar protegê-la do mundo cruel que a esperava? O que é mais importante, o coração ou a paz da família?